Junte-se a nós nessa jornada rumo à liberdade. Juntas, vamos construir um futuro mais justo e igualitário para todas. Caminho da Liberdade. Todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na Guardiã da Notícia, com Camila Cabral. Começa agora mais um programa Caminho da Liberdade aqui na Rádio Guardiã da Notícia AM 560 e em breve FM 82.3 e multidigital, gente. Vocês podem acompanhar no site, no YouTube. Então, consegue nos ouvir, consegue nos assistir e levando informação para vocês com propósito, com verdade. E hoje eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Guardiã a doutora Beatriz Alves, que ela é especialista realmente em direito bancário. Ela vai realmente contar para nós o que é juros abusivos, onde a gente pode ajustar aquele financiamento, se é que a gente pode. Quando a gente está indo atrás de um crédito imobiliário, já contratou, mas agora não está conseguindo pagar. Ela vai orientar o que fazer, como fazer, porque ela se especializou, ela realmente quer fazer mudança na vida das pessoas. Então, se você está aí com qualquer dor, com qualquer problema, com qualquer banco, acompanhe esse nosso bate-papo, porque ela vai esclarecer de uma maneira surpreendente. Mas antes de eu começar o nosso bate-papo aqui e ela se apresentar, eu quero agradecer a Suhair Concept, que realmente acredita no propósito do nosso programa e cuida da beleza da mulher com carinho, com cuidado e com propósito. E produção, roda o VT aí do tema que a gente vai conversar hoje. Beleza não é detalhe. É presença, é poder. Mais de 100 mil autoestimas já foram transformadas em São Paulo. Suhair é referência em loiras impecáveis. Colorações de alta performance e tratamentos exclusivos para cabelos femininos e masculinos. Um espaço sofisticado, atendimento personalizado, excelência em cada movimento. Maquiagem profissional, designer de sobrancelhas, unhas em gel. Avenida Pavão, 362, Moema. Agende agora, 011 94312 4604. Suhair, beleza que inspira confiança. Confiança que transforma. Endividamento não é sinônimo de irresponsabilidade. Muitas vezes é consequência de desemprego, doenças, imprevistos. O que poucos sabem é que existem leis que protegem o consumidor. Cobranças abusivas, constrangimento público, ameaças e juros excessivos não são permitidos. A informação é a primeira ferramenta de defesa. O medo nasce do desconhecimento. A liberdade nasce da informação. Antes de pagar, é preciso entender. É isso, gente. Ela vai realmente esclarecer aqui para nós tudo referente ao direito bancário que a gente não sabe. Seja bem-vinda, doutora Beatriz. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E assim, conte para quem está aqui nos acompanhando, está nos assistindo. E nós temos um público aí de classe A, B, C, D, pessoas que estão hoje sofrendo com algo que... cheque especial, o financiamento, perdeu o emprego. E eu acredito que você, com a sua especialização, com o tempo aí que você dedica de qualidade para cuidar verdadeiramente e levar informação, você vai esclarecer dúvidas. Então se apresente e conte um pouquinho aí do que é e o que é o direito bancário. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Camila, muito obrigada pelo convite. Estou feliz de participar de um programa que traz tantas pautas importantes, pautas que são realmente relevantes, né, para a audiência que acompanha.
E como você falou, dentro hoje do direito bancário, em todos os públicos que nós mais temos são pessoas que estão endividadas. Uma pesquisa recente revela que quase 80% dos brasileiros estão com algum tipo de dívida. E uma boa parte desse percentual estão com dívidas há muito tempo e com um endividamento que chega a comprometer a própria subsistência. Então, é como você disse, cheque especial, cartão de crédito, empréstimo, também há muita inadimplência no quesito, na questão de financiamento de veículo. E isso, na maioria das vezes, advém da falta de conhecimento. Eu sempre noto, assim, no meu dia a dia, que o endividamento ele não vem, às vezes, porque a pessoa não tem dinheiro. É porque ela não tem informação. Às vezes, a pessoa, quando ela contrai ali um empréstimo, ela tem a capacidade de pagamento. Só que aquele empréstimo, ele traz uma quantidade absurda de abusividades, de tarifas indevidas, de venda casada. E quando a pessoa menos espera, ela está vivendo dentro de uma bola de neve, dentro de um ciclo absurdo de dívida. Outras pessoas se endividam muito, tentando sair das dívidas. Então, ela está devendo o cartão de crédito, aparece uma oferta lá de empréstimo, ela pega o empréstimo para cobrir o cartão e, no final, está toda complicada. Mas existe saída para o endividamento. É muito importante, assim, que as pessoas saibam que estar devendo não é o fim da linha, sabe? Hoje, a própria lei, ela traz muitas possibilidades do cliente endividado sair desse buraco, né? Como a gente fala, sair desse ciclo, que é entrar em dívidas com muita frequência e conseguir ali restabelecer a saúde financeira. Bacana. E quando a gente fala de endividamento e a gente fala de conhecimento, o que você, à frente aí de pessoas que vão buscar informação, você acredita que a pessoa ela se endivida por quê? E por que muitas pessoas elas geram muitas riquezas, mas continuam muitas vezes endividadas? É falta de informação? É falta de cultura? É falta do quê, doutora? Camila, o tema de hoje ele é muito interessante e bate muito exatamente no que você perguntou, que o caminho da liberdade financeira, ele começa pelo conhecimento dos seus direitos. Olha só, Caminho da Liberdade é o nosso programa, é Caminho da Liberdade Financeira. Sim. Começa como? Com o conhecimento. O caminho da liberdade financeira começa pelo conhecimento. Então, a gente atende diariamente muitas pessoas de todos os públicos e atendemos pessoas que têm empresas sólidas, empresas com um faturamento bacana e ainda assim estão atoladas em dívidas. Legal, você falou faturamento. O que você pode dar assim de um insight para quem está nos acompanhando, que é empresário, é empreendedor? Faturamento é lucro, doutora? Não. Será que é aí que está a grande sacada? Porque está muita gente só girando. Só. Ainda mais agora com esse mercado digital, Nossa. que é só competição de preço. Exatamente. As pessoas, como elas não têm uma educação financeira, será que é isso que está acontecendo, endividamento? Acredito que sim, Camila. Acredito que isso tem muito a ver. O que nós vemos muito hoje? Você citou no digital. Um monte de gente com plaquinha de faturamento. Eu acho incrível, é legal. Aí muitas pessoas segurando ali a plaquinha dos 100K, dos 200K, dos 500K, do 1 milhão. Só que quanto de fato entrou no caixa daquela empresa naquele mês? Um monte de mentor, agora que a internet é o digital, falando vamos faturar os 7 dígitos, vamos faturar os 8 dígitos, e o povo tá lá. Sim. Porque o brasileiro, ele tem, né, essa veia empreendedora. Sim, é verdade. E aí, assim, como é que você, sendo uma advogada e vendo, eu acredito que você deve ver inúmeros casos de, a pessoa tá ali faturando por ano 50 milhões, 100 milhões, ou tá faturando 1 milhão, mas mesmo assim a conta não tá fechando. A conta não fecha. Por que isso, doutora? Primeiro, por conta desse ponto que você falou, muitas pessoas elas se enganam com relação ao faturamento, elas não contabilizam o que de fato entrou no caixa. Porque quem trabalha com recorrência, quem trabalha com clientes que fazem contratos ali parcelado, sabe que no mês você pode sim ter faturado 1 milhão. Só que o que entrou ali de entrada, muitas das vezes é 15%, 10% daquele faturamento. E a recorrência, ela tende a ter inadimplência. E muitas vezes o empresário, ele se engana com o próprio faturamento, ou ele não quer enxergar que a liquidez dele é menor. E aí ele precisa de um empréstimo aqui, um capital de giro ali. Muitos empresários concedem alguma garantia, seja de imóvel, seja de veículo, e vai ali fazendo empréstimo. Tem um outro ponto também, que é o fato de que o banco, muitas vezes, ele concede crédito de maneira irresponsável.
por exemplo, pessoas físicas mesmo, inclusive jurídicas, às vezes elas não demonstram toda aquela capacidade de pagamento e ainda assim o banco vai lá e oferta um empréstimo com um valor razoável, um valor ok, a pessoa vai ali, resolve um problema que ela quer, só que ao longo dos meses ela não consegue cumprir com aquele compromisso. Por Ela quê? resolveu imediato. Só o imediato e criou um problema para o futuro. Porque às vezes ela pegou ali 50 mil reais e ela vai pagar 150, 120 mil. A gente sabe que o Brasil ele está vivendo hoje uma questão de carga tributária muito alta. Então, hoje, quase 80% da população está endividada e isso se deve não apenas à irresponsabilidade ali do consumidor que vai lá e pega crédito de maneira irresponsável, mas o banco também concede crédito de maneira irresponsável. Prova disso é que muitos servidores públicos, muitas pessoas estão com mais da metade do salário comprometido. Uau! E pela lei, quando a pessoa ela contrai aquele empréstimo, tá? Não conseguiu mais pagar. O que ela pode fazer? Porque hoje a pessoa, quando a gente fala de público CD, o que eles prezam muito é pelo nome. Sim. Pô, meu nome, aí ali acaba que desmotiva, acaba com a autoestima, e a pessoa fala, meu Deus do céu, eu não consigo mais sair desse buraco. E aí é em cima, e não consegue o mínimo, pôr comida mais para dentro de casa, porque tá Sim. ficando tudo pro banco. O que essa pessoa faz, doutora? Então, Camila, hoje, como advogada nessa área há já um bom tempo, o que nós vemos são pessoas que realmente chegam, como você disse, tem muitas pessoas muito preocupadas com o nome. Tem gente que não tem um faturamento alto, que não tem empresa, que é alguém ali CLT, mas que preza pelo nome, que quer ter o nome limpo, que quer poder dizer assim, meu nome está limpo, eu pago minhas dívidas em dia, eu pago minhas contas em dia. Só que chega um momento que até essas pessoas que prezam pelo nome, ela pode se endividar, ela pode não conseguir arcar com aquele compromisso. E aí você perguntou, e o que essas pessoas fazem quando chega no momento desse? Juridicamente, sabe? Porque assim, eu acho que aqui o legal é a gente levar informação. Sim, Aonde sim. ela ir, o que fazer. Sim, Porque ela já não tem mais agora nenhuma esperança, sim, sabe? Aí, pô, eu vou trabalhar para ficar o banco comendo, aí a pessoa perde demissão do emprego, porque ela não tá aguentando mais. Aí não consegue abrir conta no outro banco, sim. aí não consegue mais o nome. Aí como é que vai falar para a empresa? Olha, deposita no conto de fulano. Então, assim, juridicamente, o que você orienta essa pessoa, doutora? Ó, primeiramente, a pessoa que está endividada, ela precisa entender essa situação, saber onde ela está, qual é a situação real dela e saber também que o banco sempre ganha. Sempre. O banco sempre lucra. Não pense você que se você deixou de pagar a sua conta mês passado, se você está com 3, 4 parcelas em atraso, você está dando prejuízo para o banco. O banco sempre ganha. Quando a pessoa ela tem isso em mente, ela precisa saber que existem muitos serviços descontados aí no seu salário, descontados aí automaticamente da sua conta bancária que você pode cancelar. Tem muitas empresas que têm um consignado que desconta Exatamente. direto da folha. Esse daí é um pouquinho mais delicado. Uhum. Quando se trata de empréstimo consignado, aí realmente você tem que ir por um caminho ali que vai precisar acionar o judiciário. Só que tem pessoas que fazem empréstimo pessoal e na hora lá, o gerente sempre vai colocar o quê? Débito automático. Débito automático, capitalização, PIC, é tudo. Tudo que É a ele venda vai falar, casada, a né? venda casada, porque a maioria das vezes eles falam, eu tenho aqui pra você 20 mil liberado, mas só dá pra você assinar se você contratar esse seguro que é mais 5. Uhum. Só que esse 5 mil, ele vai ser diluído aí nas 24 parcelas e no final você paga 10, 12 mil de um seguro que você nem sabe que tem. A maioria das pessoas nem sabe que tem. Muitas vezes eles avisam, outras vezes eles só embutem lá no contrato e o cliente assina sem saber do que se trata. Então, assim, se você está endividado, está passando por uma situação de endividamento, a primeira coisa que você precisa saber, existem serviços que são debitados, descontados automaticamente da sua conta, que podem ser cancelados. Exemplo, doutora, quais são Um esses empréstimo serviços? pessoal, um cartão de crédito. Acontece muito de clientes chegarem para mim e falar, doutora, eu contratei um empréstimo pessoal, desconta R$1.000 todo mês, só que agora não está dando. Eu não gostaria de pagar porque eu tenho outras prioridades, mas eu não tenho o que fazer. Cai lá, o banco come. Se é um empréstimo pessoal, você tem direito de cancelar. Existe uma resolução 4.790 do Bacen que prevê que não importa se você autorizou aquele débito automático. Qualquer momento você pode ir lá e cancelar. E aí, como é que fica essa dívida? Aí que tá. Só que o que acontece? Primeiro, quando a pessoa vai lá e fala pro gerente, olha, tá no débito automático, mas não tá dando, preciso cancelar, ele vai falar que não pode. Uhum. E isso é errado, ele está contrariando um dispositivo dessa resolução. Aí o que eu oriento os meus Nossa, clientes? excelente. Então, aquela pessoa, doutora, que está preocupada com o emprego, que não dá Sim. mais, porque não vai ter o dinheiro da conta, existe solução. Existe solução. O que é como a gente falou aqui, é como o tema que você trouxe, que é um tema muito bacana.
a liberdade financeira, ela começa pelo conhecimento dos seus direitos. Então, tem pessoas que não estão conseguindo colocar comida dentro de casa, porque lá atrás se endividou e às vezes ela não sabe que ela pode ir ali, abrir uma reclamação caso o seu gerente não aceite e cancelar aquele débito automático em conta. Excelente, Não é você falou algo consignado, viu? que é o ponto de tudo. Você acredita que os bancos, eles lucram muito mais pela falta de conhecimento ou pelo endividamento do consumidor, doutora? Eu acho que uma coisa leva a outra. Uhum. É muito pela falta de conhecimento e a falta de conhecimento leva ao endividamento. A maioria das pessoas, elas assinam um contrato sem saber do que se trata, sem saber que taxa de juros que ela está contratando, sem perceber que naquele contrato tem juros abusivos, tem venda casada, tem tarifa indevida. Tem gente que vai financiar um carro hoje e ela paga 3. E aí tem seguro lá dentro. Eles cobram taxa de avaliação, sendo que eles entregam o veículo sem avaliação nenhuma para o cliente. Não tem avaliação. Então, não tem. Mas pode ter certeza que se você olhar no cabeçalho de um contrato de alienação fiduciária de um veículo, vai estar lá, taxa de avaliação. Doutora. Só que não houve avaliação nenhuma. Meu E eles Deus. cobram taxa de abertura de conta, se você já é cliente daquele banco há anos. O banco, ele pode ficar cobrando abertura de conta? Não pode, é uma vez. Digamos que você vai financiar um veículo no banco X. Se você não era correntista naquele banco, tudo bem, eles te cobrarem aquela taxa ali. Mas muitas vezes o que eu vejo é clientes que já são correntistas naquele banco há anos e quando ele vai comprar o carro, eles cobram de novo uma taxa de abertura de cadastro, como se ele não fosse cliente. Então, como você bem perguntou, o banco lucra pela falta de conhecimento, a falta de conhecimento leva ao endividamento e isso faz os bancos lucrarem. Então, você acredita que um leva ao outro? Um leva ao outro. Não é ou por um ou por outro. São pelas duas vias. Ambos, eles estão muito conectados. Muito conectados. E uma coisa muito importante a se falar é que é possível quitar dívidas bancárias com até 90% de desconto. Uau! Não são Como, todos doutora? os bancos, não são todas as dívidas, mas a maioria das dívidas é possível. O que acontece? Você perguntou, beleza, eu cancelei o débito automático, mas e agora? Como é que fica essa dívida? Isso. Infelizmente, nós temos 2 caminhos aí. Um caminho é você ficar inadimplente ali por uns 6 meses, por uns 7 meses. Tem gente que vai julgar horrores que eu tô falando aqui, mas acredite, estar com o nome sujo não é o fim do mundo. É muito pior você estar ali tentando sair das dívidas a qualquer custo e se afundando cada vez mais. Quando você atrasa o empréstimo hoje, 3 meses depois, a primeira coisa que o banco faz é te oferecer um refinanciamento. Uhum. Só que nesse refinanciamento, ele vai falar para você que ele vai te propor ali um parcelamento pequeno, suaves prestações. E aí, digamos que seu financiamento era em 20 vezes. Agora, ele vai te propor fazer em 60 vezes. Só que aí, você pegou a sua dívida e triplicou ela. E se no meio do caminho... E pagou tudo de novo o IOF também. Exatamente. Né? E você ignorou. E você perdeu, sabe aquele que você pagou? Já era. Porque eles estão te apresentando uma falsa solução. Aí eles falam, refinancia a sua E dívida. por que eles fazem essa falsa solução, doutora? É falsa solução porque, pensa comigo, você não conseguiu pagar 20 mil. Uhum. Você não estava aguentando pagar. Aí você atrasou 3, eles te ligam, seu fulano, temos uma solução aqui para o seu problema hoje. Vamos fazer um refinanciamento dessa dívida? Eu vou parcelar em mais vezes para o senhor, em parcelas menores, o senhor paga primeiro e o seu nome já fica limpo. O cliente, beleza, tô desesperado, quer limpar meu nome, vai lá e faz. Quando ele vai ver, os 20 mil virou 60. E se no meio do caminho ele não conseguir pagar esse novo financiamento, é muito mais fácil para o banco entrar na justiça e pedir ali até uma penhora de conta. Então, a solução que eu disse é o seguinte... Penhora de conta. Como que é a penhora bloqueio. de conta? Aí, assim, a pessoa está inadimplente ali há determinados meses, o banco ele pode entrar com ação de cobrança e nessa ação de cobrança ele dá um prazo para a pessoa pagar. Uhum. Se ela não pagar, o banco solicita ao juiz que verifique se nas contas daquele devedor tem dinheiro. Ele rastreia todo. Rastreia qualquer dinheiro que ele encontrar, ele pode pegar ali para saldar aquela conta. E agora, então, cada tem que vez ter... mais, os bancos estão naquele negócio de um liberar o acesso para o outro. Exatamente, também, né? o Open Finance. Isso! O que é Finance. esse Open Finance e qual que é a sacada do banco com isso? O Open Finance, ele faz o quê? O banco, ele acaba tendo... fica todo mundo fofocando ali, um banco fofoca com o outro. Então, digamos que você tem uma conta lá no Bradesco e você tem, sei lá, 50 mil lá. Uhum. Aí, quando você ativa o Open Finance, os outros bancos que você ativou também estão sabendo. Camila tá com 50 mil lá no Bradesco, vamos fazer umas propostas para ela aqui, para ela trazer o dinheiro dela para cá. Então, o Open Finance, ele não é tão ruim, mas ele pode ser usado de maneira negativa. Então, depende. Eu falo muito pro cliente assim... E os gerentes estão com uma meta desumana, porque até que ponto que é permitido ficar ligando, doutora? Pela lei? Não pode. Porque, assim, tá surreal, porque é pessoas que estão ali à frente, pessoas que precisam bater metas, Sim. em um único propósito, que é o quê? Banco. O banco pensa sempre nele, Sim. não ganha, aí a pessoa fica com o nome sujo, como você falou, espera 6 meses, aí
enfim, tem vários contexto que não é algo errado, mas é isso. Você está Sim. trazendo informação para aquela pessoa que está num poço, Exatamente. o que ela enxergar, né? O que ela enxergar. E você bateu num ponto muito importante. O gerente do banco, ele tem metas para bater. O gerente do banco não é seu amigo. Então, quando você estiver lá endividado, o gerente te ligar, já desconfie. Porque qualquer coisa que ele te propor, tá dentro da meta dele. Inclusive, sabia que o gerente do banco, ele tem proposta de renegociação? Então, digamos que ele vai receber uma carteira lá com 100 inadimplentes. Se ele conseguir fazer com que aqueles clientes refinanciem essas dívidas, ele bate uma meta. Então, não é bom para o cliente, não é bom para você que está endividado, é bom para o banco. E o banco tá ali colocando uma pessoa para estar cumprindo meta, e ele Exatamente. faz o benefício, e aí ele sempre ganha, Sempre ganham. e a lei ampara ele. É o seguinte, vamos lá, é o que eu falei agora. Se o gerente liga e te propõe ali um refinanciamento e você devia 20, pode ter certeza que no final, se você fizer um cálculo, os 20 que você devia virou 60. Uau. E você acha que tá tendo uma solução. O que eu digo para uma pessoa que está no fundo do poço hoje? Estar com o nome sujo não é o fim do mundo. É melhor você ficar com o nome sujo ali por uns 6 meses e fazer uma proposta de quitação à vista para o banco. Isso é uma estratégia de ouro, uma estratégia muito valiosa. Inclusive, o nosso escritório hoje, ele é especialista em fazer redução de dívidas. Uhum. Então, o que a gente explica? Enquanto você está refinanciando, pagando o mínimo do seu cartão, enquanto você está reparcelando aquela dívida, esquece. O banco não vai te propor nada digno. Agora, se ele vê que você simplesmente parou de cair nessa abusividade, e você parou de pagar, mas meu nome vai ficar sujo. Gente, é melhor ficar com seu nome sujo 6 meses, 9 meses, depois você ir lá e quitar a sua dívida à vista, do que você entrar em vários parcelamentos infinitos. Por que eu disse 6 meses? Porque quando você está inadimplência a partir de 6 meses, existe algo chamado provisionamento bancário. Uhum. Poxa, um exemplo, a fulana está devendo aqui no banco, ela não tá aceitando renegociar, ela não está aceitando reparcelamento, ela não está aceitando nada. Chega uma hora que o banco, ele vai precisar provisionar aquele valor que você está devendo lá no Banco Central. E aí ele tem um prejuízo, porque o valor está provisionado e o cliente também não paga. Aí tá a grande sacada. Essa é a sacada, porque para ele desbloquear o provisionamento, você tem que quitar e liquidar a sua dívida. E aí o que você faz? Depois de 6, 8 meses, você vai lá e faz uma proposta. Olha, eu quero pagar, mas eu quero pagar à vista. Posso trazer para um exemplo, doutora? Pode, claro. Porque você é muito didática e dá para conectar aí você. Claro. E eu quero que as pessoas que estão nos acompanhando realmente se vejam ali. Uma pessoa está devendo 50 mil reais. Certo. Deixou de pagar durante 6 meses. Certo. E aí, como é que vai ser que ela vai pagar? Porque esses 50 mil é 12, enfim, é um juros em 6 meses. Qual que é a estratégia real que você, como direito bancário, você vai trazer? Quando você fala em à vista, ela vai ter que pagar os 50 mil ou ela vai pagar menos ainda do que ela pagava? Menos ainda. Lá no meu Instagram eu trago muito conteúdo sobre isso e eu vou explicar aqui hoje como que eu ensino muitas pessoas a fazerem. Fiquem aí de olho, porque essa é a grande sacada. Exatamente, é uma grande sacada mesmo. Então você deu um exemplo a pessoa que deve 50 mil reais. Isso. Se ela parcelar a dívida, não é uma estratégia legal, porque os 50 vai virar 120, 150. O que ela faz? Não vai pagar durante 6 meses, não está conseguindo, não paga. Só que junta ali um valor de aproximadamente 20% desses 50 mil, que dá quanto? 10 mil reais. 10 mil reais. 10, 12, 15 mil. Junta esse valor. Você deve 50. Você vai, em vez de pagar para o banco 1.000, porque não vai pagar a sua parcela nem nada e não vai quitar ali sua dívida, junta ao longo desses 6 a 9 meses, um ano, o valor proporcional a 20% dessa dívida. Quando você tiver lá com seus 10 mil na mão, você vai ligar para o banco e vai fazer uma proposta de quitação. Olha, eu tenho hoje 10 mil reais para quitar à vista. Aceitam? O melhor canal para fazer essa proposta é via consumidor.gov. Consumidor.gov, você entra lá, faz o login com a sua senha Gov, você vai precisar ser nível prata ou nível ouro, e você vai procurar o banco que você está devendo e vai formalizar uma proposta para ele. Tenho intenção de realizar o pagamento, mas não consigo realizar o pagamento conforme vocês estão solicitando em razão dos juros. No entanto, eu tenho hoje o valor disponível de 10 mil reais para fazer a quitação. Aceitam? O banco tem 10 dias para responder se aceitam ou não. E o mais importante, se o banco negar na primeira, repita esse procedimento umas 3, 4 vezes que ele vai aceitar. É melhor 10 mil na mão do que 50 voando. Legal. Aceitou essa proposta. Como é que eu vou ficar dentro daquela instituição financeira? E agora com esse Open Finance, como é que o mercado vai enxergar aquela pessoa? Muito bom, excelente. Vamos lá. Hoje em dia existem muitas pessoas que chamam de lista negra dos bancos. Isso. A lista negra dos bancos é o temido registrato. O que acontece? Se no meu exemplo você pegou ali 50 mil reais e pagou 10 mil reais e quitou, na maioria das vezes o banco coloca lá, digamos que foi, sei lá, instituição X.
Ah, e fulano de tal deu prejuízo ao banco de 40. Por quê? Você pegou, devia 50, pagou só 10, deu prejuízo de 40. Mas, poxa, eu peguei esses 50, eu paguei já 100 mil reais desses 50, passei por uma dificuldade financeira e ainda eu vou ficar na lista negra? Exatamente, mas tem solução também. Ah, O que que você faz? Ah, eu quitei agora no mês de fevereiro. Você vai, março, né, já está em março. Você vai aguardar ali um prazo de uns 3 meses, vai entrar lá e puxar seu registrado. Se tiver lá esta informação de que você deu um prejuízo para o banco, você consegue solicitar que eles removam, porque não pode. Você fez um acordo, você quitou sua dívida. Não tem porque o banco tá ali te... ele aceitou, ele não tem por que aceitou, tá denegrindo. Exatamente, não tem porquê. Aí você, só Então que eles existe deixam, tá? solução. Existe solução, existe a possibilidade de você solicitar e aí fica lá naquele campo vencido, só que ou prejuízo. Ultimamente está prejuízo ou vencidos. Fica bem nesse campo. Você vai lá, baixa esse registrado em PDF e faz a solicitação de que esta anotação seja retirada de lá. Porque Não você pagou. tenho condição de pagar advogado, não tenho nada, consigo fazer sozinha? Ah, Consegue. tenho condição de procurar um advogado. Aonde encontrar a doutora Beatriz? Vamos lá, antes de vender o meu peixe aqui, eu vou ser muito honesta. Muito do que eu falei aqui dá para fazer sozinho, Camila. Se não for dívida muito alta. Parabéns pela sua transparência. Obrigada. Parabéns. Eu falo que hoje o meu propósito ele é muito disso, levar conhecimento para as pessoas. Propósito. Levar conhecimento para as pessoas. Você gosta dessa palavra, né? Porque através do conhecimento ele liberta, né? Eu acho que nosso conhecimento Ele é não deve ficar na libertador. prateleira, sabe? A gente tem que transbordar na vida das pessoas Verdade. aquilo que Deus nos permitiu aprender, que Deus nos permitiu saber. Nossa, eu tô Então- aqui, ó, tô arrepiando. Que bacana. Parabéns. Obrigada, parabéns. obrigada. Que Por Deus isso te que eu falei que seu abençoe. programa é muito interessante, porque ele traz pautas muito relevantes. Eu espero que a nossa pauta de hoje, ela também agregue na vida das pessoas que estão ouvindo. Você está extremamente enriquecedora, transparente Obrigada. e realmente levando informação. Porque você tá tirando muitas. Do que você tá falando, você não tá pensando que tá tirando de você. Não. Pelo contrário, você tá salvando Claro, vidas tá me aqui. agregando. Nossa, E é- doutora, parabéns. Obrigada. Gratidão. Obrigada. É. E assim, é como eu disse, muitas coisas dá pra pessoa fazer sozinha. Lógico, se você tem uma dívida muito alta, aí tem um imóvel de garantia, você não vai arriscar. Você pode perder o bem. Ah, tem um carro. Você precisa ali de orientação jurídica. Mas se você tem empréstimo pessoal, inclusive lá no meu Instagram eu falo os bancos que processam e os que não processam. Os que processam a partir de qual valor processa, justamente porque eu quero assim, ó, se o banco não processa... Vamos pôr deixa eu- 2 bancos aqui na lista negra? Qual que processa e qual que não processa? Vamos lá. Bancos hoje Se você que... falar na nossa rede social, pode falar aqui. Posso, claro. Aham. Bancos hoje que processam com muita facilidade, que desses aí realmente você vai precisar, talvez, ter uma assessoria jurídica e ter muito cuidado. É o Sicoob, que é uma cooperativa de crédito. Uhum. O Sicoob, cara, se a pessoa estiver devendo 5 mil reais, eles fazem questão de ter o trabalho de ir lá e processar esse cliente. Outro banco que Eles processa pagam um corpo jurídico para isso. pra isso, pra ficar Uhum. ali tentando achar dinheiro nas suas contas, porque eles querem receber a qualquer custo. Então, cuidado. Cuidado. Bradesco. O Bradesco também processa, só que acima de uns 50 mil reais. Então, quem deve ali 20, 15 mil, consegue resolver fazendo isso que eu tô falando. Que é entrando lá no consumidor.gov e fazendo propostas pro banco de quitação à vista. Então, não é toda situação que você precisa correr para um advogado. Agora, se você acha que tem muito a perder, que você tem ali um bem de garantia, sua conta movimenta muito dinheiro, você não quer correr um risco de um bloqueio de contas, aí sim. Mas existem pessoas hoje que, infelizmente... É uma realidade, sabe? Eu sei que às vezes pode ser um tabu. Tem gente que é obrigada a abrir outro CNPJ porque naquele CNPJ ali não vai dar mais. Então, essa pessoa que abriu um novo CNPJ, ela, entre aspas, ela tá com um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Por quê? Porque nesse novo CNPJ ela consegue trabalhar enquanto ela resolve as pendências do outro. Então é isso, muitas coisas dá para fazer sozinho, dá para resolver sozinho. A principal dica que eu deixo aqui hoje, para não cair na armadilha do banco, é não cair no papo do gerente. Gerente do banco não é seu amigo, renegociação não é solução e existe sim maneira de sair das dívidas e recuperar a dignidade financeira sem perder rios de dinheiro para o banco. Excelente. Doutora, a produção até acabou de entrar aqui porque acabou de encaminhar perguntas. Então, o pessoal quer perguntar para você. Uma pergunta que chegou pelas nossas redes é assim: com certeza, muita gente que está nos assistindo ou ouvindo já passou por isso. Sim. Uma pessoa contou que está recebendo ligações o dia inteiro, cobrando uma dívida e quer saber, isso é permitido? Existe algum limite legal para esse tipo de cobrança? Existe limite legal. Inclusive, se você pesquisar na internet, vocês vão ver muitas condenações voltadas para isso. A maior dificuldade é das pessoas conseguirem provar isso. Porque a cobrança vexatória, a cobrança que incomoda no nível absurdo, não é possível, não é permitida. Porque existe um limite disso. Tem pessoas, esses dias eu não vou me recordar agora qual é o banco. Um banco foi condenado na justiça a pagar 5 mil reais de indenização para uma
uma consumidora, porque ela recebeu mais de 60 ligações dentro de 2 horas. Uau! O que eles faziam? Eles meio que, o banco, esses sistemas, eles são muito inteligentes. Eles entendiam que ela estava em casa ali por volta das 17 horas, que provavelmente era o horário que ela atendia. E aí, depois das 17 horas, eles ligaram para ela em torno de 60 vezes. E essas chamadas, não pense que é alguém digitando e ligando. É automático, é um robô. É um robô que liga, liga, liga sem parar. E aí ela começou a ficar desesperada, agoniada. Ela foi lá, conseguiu gravar, conseguiu provar que aquele número era da determinada instituição financeira e foi indenizada. Não é permitido. Nossa, porque deve ter acionado vários gatilhos Vários, nela. ela começou a ficar desesperada. Ela já estava desesperada pela questão da dívida, porque as dívidas, elas acabam desencadeando ali fatores emocionais. Eu atendo muitas pessoas, assim, que chegam chorando, que chegam desesperadas. Gente que fala até de cometer o pior, porque acha que não vai conseguir sair dessa situação. E o banco, ele só aumenta esse problema porque ele ameaça. E metade das ameaças do banco são mentira. Eles falam, oficial de justiça indo da sua casa agora. Estamos bloqueando suas contas, estamos bloqueando seus bens. Então, a pessoa, ela gera ali entra num estado de ansiedade muito grande. E assim, doutora, a gente está acompanhando que é notório, né? Não adianta a gente ficar romantizando. Então, quando a pessoa realmente, ela preza pelo nome, ela deixa de pagar, vai acionar vários gatilhos emocionais Sim. nela. Mas tem pessoas que têm conhecimento, e a gente vai, o banco ele tem, que acabam usufruindo, que a gente tá essa farra aí do Vacaro, Alexandre de Moraes, Banco Master, nós estamos vendo essa bagunça. Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho um cenário muito triste, porque, vamos lá, o Banco Master, por exemplo, foi um dos bancos que mais concedeu crédito de maneira irresponsável através do Will Bank. O Will Bank, que você sabe que foi liquidado em fevereiro, no começo de fevereiro, ele foi um banco que abriu focado muito no público baixa renda. Então, muitas pessoas sem um salário tinham cartão do Will Bank com limite de 10 mil, com limite de 5 mil. Essas pessoas se endividaram absurdamente, criaram vários problemas para suas vidas ali. E assim, e hoje a gente vê que a realidade por trás disso é o que nós estamos vendo no cenário brasileiro hoje, que é o presidente aí do Banco Master preso. Então, quando eu digo que o banco ele sempre lucra e tudo que ele faz tem algo por correndo trás, risco de vida, porque tem muitos nomes grandes Sim. envolvidos, a imprensa tentando mudar. Sim. Mas, enfim, o que eu quero realmente deixar aqui de recado para as pessoas é que existe a gente passar por problema Sim. e também, infelizmente, como tudo na vida, nós temos pessoas que os utilizam porque sabem já dessa ferramenta para se beneficiar. Sim. Então, aí, quem é que paga por tudo isso? As pessoas justas, que prezam pelo nome, aí o banco cada vez fica mais rico, e tem pessoas que se especializam para fazer coisas erradas, né, doutora? Infelizmente. E assim, o nosso programa Caminho da Liberdade, eu quero levar realmente informação com consciência e abrir mais os olhos e colocar as pessoas para pensar. Então, existe realmente as pessoas e o banco é essa pessoa que ele prejudica, e a pessoa que verdadeiramente ele teria que prejudicar é a pessoa que sai impune. Exatamente. Né, doutora? Exatamente. Então, gente, você que está acompanhando, você que nos ouviu, não se sinta tão culpado, faça uma reflexão, procure se reconectar consigo, e você trouxe de uma maneira muito bacana isso. Obrigada. Doutora, deixa a sua consideração final, uma frase que você acredita que vai tocar e vai mudar a percepção daquela pessoa referente aos bancos. Primeiramente, eu gostaria de mais uma vez agradecer por estar participando deste programa, trazendo mais uma das pautas importantes que vocês abordam. E hoje o que eu quero dizer para você que nos acompanhou, que se identificou com esse tema, é que dívida não define quem você é. E eu não poderia deixar de utilizar a frase que é a pauta deste programa hoje, que o caminho da liberdade financeira ele começa pelo conhecimento dos seus direitos. Então, busque saber o que você pode ou não fazer para sair deste problema, o que o banco pode ou não fazer, até onde ele pode ir, e saiba que todos nós já passamos por momentos ruins, nós já passamos por altos e baixos. Quem nunca precisou pegar ali um empréstimo no desespero e em determinado momento falou, cara, o que eu fiz? A taxa de juros aqui está muito alta, para que eu fiz isso? Só que tem saída, tem solução. Não pense que você está prejudicando o banco sempre ganha. Quantos bancos vocês veem fechar no Brasil? Muito pelo contrário. Se vocês olharem, o Itaú, ele lucrou no ano passado um valor recorde. Por quê? Porque eles ganham em cima de consumidores, em cima de pessoas de boa fé. Então, assim,
Dívida não define quem você é e existe um caminho legal para você restabelecer a sua saúde financeira. Uau! Legal, e é isso, gente. E complementando que ela respondeu muito bem, a falta de conhecimento automaticamente vai levar ao endividamento. Então, comece a ter um conhecimento melhor, lute pelo direito de vocês. E assim, não tenho condição, vai no Instagram da doutora, que lá ela dá dicas, como é que você pode realmente, quais são os portais que você entra, o que você não entra, e acompanhem sempre o nosso programa Caminho da Liberdade aqui na Rádio Guardiã, porque a gente sempre vai trazer informação com qualidade, porque quem está aqui conosco são pessoas realmente que entendem do assunto e do tema que a gente aborda no dia aqui nos nossos estúdios. Eu quero agradecer, muito obrigada, doutora. Deus, muito obrigada, gratidão e fiquem com Deus. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.